Olá, olá, meus amigos, muito boa tarde, minhas amigas também, queridos irmãos e irmãs que acompanham o Gazeta Entrevista aqui na TV Gazeta, Rede Record de televisão. Olha só, sexta-feira, dia 16 hoje, é isso? É 16 hoje, gente, ó, que bom, né? Então, pra gente é uma grande alegria, uma grande satisfação. Estamos encerrando a semana com uma série de entrevistas, boas entrevistas aí, muito obrigado. Pessoal que está participando no Instagram do Gazeta Entrevista, no meu Instagram também me seguindo ali, acompanha pelo YouTube, pelo Facebook. Obrigado, gente, tá bom? Muito obrigado. E o nosso convidado de hoje, eu quero chamar a sua atenção. Gente, olha, uma entrevista, a entrevista ela tem uma importância muito grande. Eu sei que você gosta de entrevista, porque eu sempre comparo a entrevista com o aumento do conhecimento, né? O aumento do conhecimento sobre o entrevistado, sobre as ações que ele faz, o cargo que ele tem, as obras que executa. E aí isso é importante para o cidadão, para o conhecimento da cidade, né? E do Estado também, que a gente está em todo o Estado da TV Gazeta. Então, acho que é por isso que eu gosto muito que a pessoa participe. Meu convidado especial de hoje é o engenheiro rodoviário, é isso? Engenheiro rodoviário Ricardo Araújo, filho do governador José Augusto de Araújo, e da deputada federal Maria Lúcia de Araújo. Tô certo? Isso, olha aí, irmão da Nazaré, a procuradora do Estado que todo mundo conhece. Então o Ricardo tem uma história bonita e graças a Deus, e também não é coincidência que eu e ele fomos vereadores do mesmo mandato aqui em Rio Branco. Olha que legal, né? Ricardo, querido, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço aqui, estar aqui, é um prazer estar aqui falando com a nossa população, conversando. E estando com você aqui nesse papo descontraído. Papo descontraído. As pessoas que vêm aqui, às vezes alguém está um pouco nervoso, eu digo, olha, como se você estivesse na sua casa, na mesa da cozinha, tomando um café. Fica tranquilo, porque é um bate-papo aqui, a gente vai conversar e é muito bom esse tipo de bate-papo, de conversa, né, Ricardo? Exato, isso é bom, a gente explicar, é um momento também para a gente tirar as dúvidas, né? Sim. Eu acho que isso é muito bom, eu acho que vale a pena e é um prazer estar aqui conversando com você, nossa grande amizade, amigo. Relembrando o nosso passado ali como vereadores de Rio Branco, uma cidade que é tão importante para o nosso povo. E a nossa amizade, na verdade, ela vem, eu acho que antes da gente nascer, né? Ou então quando a gente era pequeno, porque de nossos pais, né? Exatamente. O governador José Augusto de Araújo foi quem nomeou prefeito de Brasileia, Rolando Moreira, que era o meu tio, e depois nomeou meu pai também lá. Então tinha uma amizade grande, né? Tinha, amizade. Do governador José Augusto com a minha família lá. As famílias são todas unidas, né? É um prazer, verdade. Sempre quando eu vou ali, eu estou sempre lá na pousada em Brasileia também. Pousada do Moreira. Do Moreira, conversando. É um prazer isso aí estar conversando, batendo um papo, acho que isso é muito bom. Ricardo, hoje você está na direção do DENIT aqui no Acre, certo? Isso, a gente vai falar disso também, da 364, 317, essa questão que hoje já deu em alguns sites da privatização da 364 num trecho lá de Rondônia, a gente vai saber o que é isso, quais são os recursos que tem para o Acre, como é que foram os últimos 4, 5 anos aí da BR-364, 317, como é que está sendo no atual governo, quais são os investimentos, qual a importância da 364, da 317, que fazem essa ligação de todo o Acre, né? Mas antes, porém, eu gostaria de conversar, porque sempre meus entrevistados aqui, eu quero que as pessoas conheçam o homem por trás da função, o homem por trás da política. Então você é o Ricardo, você é casado? Sou casado. Tem filhos? Tenho 4 filhos aqui. 4 filhos? A gente está aqui, tem uma menina... É uma menina que eu falo assim, porque eles nunca crescem com a gente, né? É verdade. Já são todos adultos. O menor tem 27 anos, está acabando medicina Nossa, agora. Rapaz, que coisa. Você lembra deles, eram tudo pequenininho lá na Câmara. E já está tudo grande, já tem 2 advogados e vai caminhando agora para 2 médicos. Você se formou em qual engenharia rodoviária, né? Engenharia civil, que a gente engenharia civil. E em seguida, lá no Rio de Janeiro, aí eu vim para cá, aí entrei no DERACRE, né? A gente faz desde 84 no DERACRE. Você nasceu no Rio Branco ou em Tarauacá, que seu pai era? Não, meu pai era de Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, desculpa. Depois, meu avô que veio para Feijó, eles moravam tudo em Cruzeiro, aí meu avô foi assumir a prefeitura, quando fundaram Feijó, ele foi para lá ser o primeiro prefeito de Feijó. Que coisa! E a família foi para lá. Eu nasci no Rio de Janeiro por apenas um descuido da natureza. Ah, é? Porque quando meu pai ele foi deputado federal,
E era no Rio de Janeiro, que era a capital do país. A capital federal do Brasil era no Rio de Janeiro, o Palácio do Catete, ali onde ficava o presidente. E mais um pouquinho eu tinha nascido em Brasília, porque logo em seguida, em abril... veio a fundação de Brasília. A fundação e passou-se para lá. Mas nasci no Rio, depois voltei aqui para o Acre, né? Depois teve aquele problema todo lá quando houve o golpe militar, meu pai foi cassado, e aí voltamos para o Rio de Janeiro, já tinha a família da minha mãe lá no Rio, acabamos voltando para lá e eu acabei estudando tudo lá. O seu pai morreu, você tinha quantos anos? 10 anos. 10 anos de idade e ele tinha? Meu pai morreu ele ia fazer 40 anos. 40 anos de idade. Era governador do Acre, teve a Revolução Militar e foi deposto, né? Foi deposto do governo ali, toda a história do Acre, gente, está relacionada. Porque por isso que tem gente que não quer nem ouvir falar em ditadura militar e é para uma reflexão nossa aqui, tá bom? Então você tinha 10 anos de idade. Tinha 10 anos quando meu pai morreu, minha irmã tinha 4 anos, Nazaré tinha 4 anos. 4 anos, Nazaré? Nazaré tinha 4 anos, pouco conviveu assim com meu pai direto, porque depois também ele passou um bom tempo ruim, ele teve vários infartos, e aí ele ainda foi deslocado para... O nome da minha irmã, Nazaré, é porque quando ele foi transferido, preso lá em Belém, sim, e aí foram feitos lá, ele teve um infarto, e minha mãe estava lá com ele, e minha mãe disse que se nascesse homem ou mulher, seria Nazaré ou Nazareno. E em homenagem ao padroeiro Nossa Senhora de lá, de Nazaré, porque Nazaré. Minha mãe fez essa promessa lá, e veio, mas depois daí meu pai já estava muito doente, teve 3, 4 infartos naquela época, não se tinha os recursos que tem hoje, né? Exatamente. E aí ele morreu em 70, lá no Rio de Janeiro. A sua mãe, ela foi deputada federal, Maria Lúcia de Araújo, e as pessoas do Acre a elegeram sem que ela estivesse no Acre. Sem que ela estivesse aqui no Acre. Ela não veio nem na campanha nem nada, e foi eleita deputada federal. Foi. A minha mãe foi eleita, meu pai fez uma carta à população do Acre, contando a história, e aí o povo todo do Acre foi lá e votou na minha mãe. Tanto é que quando ela se elegeu, ela elegeu mais 2. Era uma quantidade de... Exatamente, puxou 2. Puxou 2, né? Uhum. A eleição da deputada Maria Lúcia de Araújo, ela não estava no Acre e foi eleita pelo povo do Acre, deputada federal. Me lembro da campanha lá em Brasileia, acho que foi em 1978? Foi em 67. 67. Aí ela foi cassada também em 69. Isso. Aí depois ela voltou em 82 e depois 86. Ah, foi 82 e 86. Isso. Olha que história. O Ricardo tem uma história linda, gente. É incrível. Então, que bom que você está contando isso aqui pra gente. Aí você se formou na engenharia civil e depois veio para o Acre trabalhar aqui no DERACRE, Departamento de Estradas de Rodagem. Fiquei lá no departamento. Um pouquinho logo depois eu entrei também, fui trabalhar. Você vê como é que é a história. Em 86, eu fui colocado à disposição do DNR, do antigo era DNR. Lá a gente começou a trabalhar nessa estrada na 364, de Rio Branco até a divisa ali com Madeira. A gente tinha lá os 3 trechos, a gente trabalhou, montei lá. Depois, na época do Collor, foi feita a opção. Melhor foi fiquei no DERACRE. No DERACRE, né? Ricardo, hoje você está no DENIT, né? Aceitou esse desafio há 1 ano e 1 mês que você está lá. Vai fazer agora 8 meses. 8 meses. 8 meses. Carlos Moraes estava lá. Isso, né? Era o Carlos, estava lá e a gente está fazendo trabalho. Nós somos poucos engenheiros lá, diga-se de passagem, nós somos só 7 engenheiros. 7 engenheiros, né? O DENIT, ele não faz a estrada, ele administra, não é isso? A execução das obras, fiscaliza, administra. O novo formato é esse, né, do departamento. Ele fiscaliza, ele contrata as empresas para fazer a manutenção. Hoje nós temos aqui sob a tutela da superintendência 1.195 quilômetros de estradas, que é a BR-317 e a 364. A circunscrição da Superintendência Acre, ela é só Acre ou ela alcança Rondônia também? Não, é só Acre. Só Acre. Cada estado tem uma superintendência. A última que foi feita, foi criada, foi a do estado do Acre. Que era em Rondônia. Ela era ligada a Rondônia. A primeira, no tempo do DNR, era ligada ao Amazonas. Certo. Depois, com a unificação, passou para o estado de Rondônia. Agora, com o governo Lula, está aí no Acre também, né? Já tem uns 5. Ela vai fazer agora, se eu não me engano, 6 anos de superintendência. Superintendência. É muito importante para o estado, né? É diferente de um bem melhor, departamento. Né? E hoje, uma coisa interessante,
no último concurso que teve de 2012, entrou bastante gente, foram para Rondônia. Hoje eles são tudo acriano, a maioria é acriano. Hoje nós temos 2 colegas que são, mas são de famílias todas aqui do Acre. Então praticamente são todos acrianos. Conhece a Tabatinga. Conhece com muito... Conhece o material. Conhece as nossas dificuldades todas. Falando em dificuldade, Ricardo, vamos falar aqui da 364. Eu sei que quando você assumiu, independente de questão política, a gente não quer entrar nesse debate aí, mas a BR ficou 4 anos praticamente sem nenhum recurso. Foi, a BR-364, toda a estrada amazônica, ela sofre muito com a ação devido ao nosso solo que é desprotegido. Se você não tem uma ação de manutenção, todo o serviço que você faz aqui, ele é perdido. E, infelizmente, nesses últimos 4 anos, ficou-se sem recurso. Só para você ter ideia, em 2022, entrou 60 e poucos milhões para o estado todo, para as 2 BRs. O ano passado, essa mesma equipe, que eu digo que é o importante, eu chamo meu pessoal lá os 300 de Esparta. Sim. Somos poucos, mas somos ferozes e conhecemos... Contra 1 milhão de peças. Exatamente. Na Batalha das Termópilas. E isso mostra como foi importante. Esse dinheiro que entrou o ano passado, a gente já deu uma nova cara, mas está muito devido. Só para você ter ideia, de Sena Madureira, até de Rio Branco, até ali o Liberdade, Cruzeiro do Sul, são mais de 95 erosões que tem um trecho. Por mais que a gente conseguiu, entrou quase 360 milhões o ano passado, de 2023. Olha a diferença. As empresas começaram a performar. Por que performou um pouco mais tarde o ano passado? Porque com o esvaziamento das estruturas dos anos anteriores, todo esse povo foi embora do Acre, os caminhoneiros, as empresas. Então, houve um esvaziamento. E com isso, demorou-se a ficar. Então, esse é um ponto importante. As caçambas, as carretas que puxavam pedra, estavam todas na soja. Ah, estava no Mato Grosso. No Mato Grosso. Então, Eita, Goiás. Então, isso dificultou. Mas aí, graças a Deus, a gente começou a engrenar. Só para você ter ideia, a gente deu uma corrida assim na época do verão mesmo, a gente conseguiu melhorar muito. Só para você ter ideia, isso são dados das próprias empresas de ônibus, que levavam 22 horas, 23 horas para chegar a Rio Branco, de cruzeiro aqui, ou naquele período estavam levando, já em novembro, dezembro, estavam levando até hoje, levam no máximo 12 horas, que vão parando na cidade. Um carro menor faz em 8, 9. Um carro pequeno até 9 de 8 horas. e 9 horas. Meu enteado, ele está indo até segunda-feira, está indo para Cruzeiro do Sul de carro, um carrinho pequeno da Honda lá e tal, né? Tá? E isso mostra a importância. Uma coisa bacana, a empresa, se eu não me engano, foi a Acriana, ela botou um ônibus-leito para Cruzeiro do Sul. Isso é valorizar. E o que eu falo, que a gente tenta sempre ter, a gente aprende isso quando a gente vai viver nessa vida rodoviária, é que quem é o mais importante para a gente? É o usuário. Então a gente tem que pensar na família deles. Eu vi uma fala que eu achei muito importante, foi de uma pessoa que, morando em Sena, ela tinha que vir quase todo dia fazer a hemodiálise aqui. Nossa. Olha o sofrimento que essa pessoa fazia para um trecho que era de 140 quilômetros, gastava 5, 6, até 4 horas. Hoje está gastando em média 1h20, 1h30. Então a gente está fazendo. Então, esse trabalho, isso é que é o importante. É para essa pessoa. É para essa pessoa. É para o comerciante. É para o comerciante, levar o produto para chegar lá. Porque a gente sabe o preço da passagem aérea como é que está alto. Então a pessoa que mora em cruzeiro, a dificuldade que tem para chegar. Então, se a gente tem uma estrada, a gente tem que fazer com que ela fique com qualidade. Isso é que eu acho que a gente... Agora mesmo, quando a estrada, na terça-feira de carnaval, ela baixou. Sim, ela ali no trecho entre Manuel Urbano e Feijó. Ela baixou assim 2 metros. O bueiro não atingiu o bueiro, mas ela baixou. E aí a gente foi lá, a empresa foi para lá, nós fomos para lá, ficamos lá. Quando foi isso? Foi às 5 da manhã. Quando foi às 3 da tarde, o trânsito já estava fluindo, conseguimos dar toda a questão. Isso mostra a responsabilidade do nosso pessoal em estar atendendo a população. Ricardo, eu já ouvi muito falar, por exemplo, as pessoas têm aquela perspectiva, um pensamento do senso comum coletivo, no imaginário popular, posso até falar assim, de que a BR ela vai ser construída e pronto. Não.
não tem essa história, né? Não. Aí, não, porque foi gasto 1 bilhão, 2 bilhões, quer dizer, pode gastar o tanto que for, mas tem que gastar. Quando eu fui assumir, lá eu conversei com o ministro. Falei, ministro, a nossa estrada naquela região, não é só a nossa aqui, mas você pega a 319, a 174, essas 319 é Porto Velho, Manaus. Manaus. Passando pelo Maitá. Se você não tiver manutenção e recursos permanente, elas vão se acabar. Vou dar um exemplo, a 364, não sei se você lembra, não é do meu tempo, eu sou mais recente. Vamos lá. Né? Mas a Transamazônica, a Sim. gente tem os estudos dela, que chegaram na abertura daquela estrada, abrir quase 200 metros para cada lado, era uma baita de uma estrada, e de repente hoje você passa um carro mal apertado numa trilha. Isso mostra que a floresta, ela tem um poder, ela retoma a natureza, ela retoma o seu lugar, não é? Toma o seu lugar. E a nossa estrada, a gente tem que estar ali com ela, a responsabilidade. Hoje nós estamos usando uma técnica que foi usada aqui dentro, foi aplicada e foi vista aqui dentro, e que é a única que está dando solução, que é o macadame hidráulico. Eu quero que você fale, depois do intervalo, sobre macadame hidráulico. É uma forma de construir a estrada. É, um pavimento que a gente pavimento. É. Vamos ficar atento aí, gente, porque também sobre a Transacriano, o Ricardo falou aqui, eu tenho intervalo. Mas quando estava fazendo a Transacriano, eu me lembro de que havia uma história de que eles cercavam os acampamentos com medo dos indígenas e eles eletrificavam o acampamento. E de manhã cedo tinha um monte de índio, né, morto. Na Transamazônica, olha, uma tragédia para o Brasil. Mas a gente volta depois do intervalo, tá bom?